Olá, bom dia, tudo bom? Compartilhar com vocês uma palavra lá no livro do Evangelho de João, capítulo 8, versículo 9. O capítulo 8, vai contar sobre a mulher adúltera, uma mulher que é pega em adultério e os fariseus daquela época tentando acusar Jesus de alguma forma, levam essa mulher até Jesus, no intuito de que se Jesus condenasse ela, eles teriam, como levantar o povo contra Jesus. Se Jesus não condenasse, eles levantariam a lei contra Jesus. Mas Jesus olha para eles e fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E é interessante que a palavra de Deus no versículo 9 vai dizer que um por um foram embora. Eu queria frisar nessa parte, quando as pessoas começam a ir embora, quando alguns vão embora, no contexto da caminhada com o Senhor, a gente vai ver que algumas pessoas vão embora e a gente pergunta, por que alguns vão embora? E na palavra de Deus mostra algum exemplo de algumas pessoas que vão embora, Começando, alguns que vão embora por causa das riquezas. Quando é que as pessoas vão embora por causa das riquezas, Nós vamos encontrar ali em Mateus, no capítulo 12, versículo 22, que vai relatar sobre o jovem rico. Um jovem que queria seguir Jesus, chegou até Jesus, chamando ele de um bom mestre, mas quando Jesus fala, pega toda a sua riqueza, venda aos pobres e vem e me segue, a palavra de Deus diz que ele, entristecido, ele vai embora. É interessante que eu tenho a certeza absoluta que Jesus estava fazendo um teste com ele. Porque quando Jesus encontra com Zaqueu, em nenhum momento ele pede para que Zaqueu vendesse essa riqueza, mesmo sendo riqueza que era através de cobrança de impostos, E, no entanto, o que Zaqueu faz? A primeira coisa que ele faz é dividir o que ele tinha com os pobres. Então, acredito eu que Jesus estava fazendo um teste com esse jovem e ele, reprovado, vai embora. Muitos, hoje em dia, deixam o caminho de Cristo por causa das riquezas. Estão tão apegados, à profissão, a dinheiro, as coisas dessa vida, que não consegue ter tempo para seguir a Jesus. Nós vamos ver que alguns vão embora por causa da soberba. Na palavra de Deus, lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 12, conta sobre Naamã. Naamã, quando ele leproso, aquela menina fala para ele que a cura estava em Israel, e Naamã faz todo, aquele momento para ir até Israel. No entanto, quando chega lá, que Eliseu manda com que ele entrasse no Rio Jordão, mergulhasse, a primeira atitude dele é ir embora, por causa da soberba, dizendo que na Síria tinha rios muito melhores. Por que ele ia no Rio Jordão se haveria rio muito mais limpo? E Naamã vai embora. A gente sabe, no decorrer da história, claro, que os soldados dele, alertando ele acaba voltando e o milagre acontece, mas a primeira atitude dele é ir embora por causa de soberba. Quantos, muitas das vezes, preso à soberba, se achar que é muito, achar que é mais do que as outras pessoas, se sente estar no nível acima, vão embora, abandona, porque não se sente digno estar no meio daquele povo. A igreja ela é formada por pessoas com erros. A igreja é formada por pessoas com falhas, pessoas que precisam ser transformadas, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam ser trabalhadas pelo Senhor. E muitas pessoas se julgam melhor do que aquelas pessoas e vão embora por soberba, Nós vamos ver que alguns vão embora por causa da culpa, que foi o que aconteceu nesse versículo. A hora que Jesus fala, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra, a culpa deles foi vindo na mente. O que eles fizeram? Foram embora. Aquela mulher ficou ali, recebeu o perdão dos pecados, recebeu a salvação. E os que foram embora? Quantos hoje em dia que quer esperar ter uma vida de santidade para ir até Jesus, sendo que só conseguimos ter uma vida de santidade se estivermos com Jesus, O inimigo coloca isso na cabeça da pessoa. Você só pode caminhar com Cristo quando você for totalmente santo. Você só pode caminhar com Cristo quando você largar dos seus vícios, quando largar dos seus erros, sendo que é só caminhando com Cristo que nós conseguimos. Sendo que é só quando temos o Espírito Santo em nossas vidas que nós somos capazes de renegar o pecado. Então, muitos hoje, por causa da culpa,
por causa dos pecados, das falhas, abandona, vão embora, né? Então, nós devemos fazer como aquele eunuco, né? Quando Filipe encontra com ele, prega a palavra de Deus a ele, e a palavra de Deus diz que ele segue a Jesus jubiloso, segue o caminho alegre. Que possamos ser assim, fazer isso. Seguir ao Senhor, né? Estar no centro da vontade de Deus, junto com os nossos irmãos, caminhando em nossa igreja local, um ajudando o outro, um dando suporte para o outro. Se você se sente, muitas das vezes, perfeito, santo, aproveite para ajudar quem não é, né? Se você está no momento de força, momento forte, ajude os que estão fracos. E se você está no momento de fraqueza, no momento de queda, no momento de pecado, vai junto, esteja junto, que é junto que nós encontramos força para ter, né, uma vida vitoriosa. Então, não vá embora, fique no caminho do Senhor Jesus. Amém? Um abraço a todos.